Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele Guimarães, coordenadora de projetos de e-commerce do Sebrae RS. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de vendas online direcionado para alimentos e bebidas. O mercado de alimentos e bebidas tem uma representatividade bem importante na economia do país, e as mudanças de comportamento impulsionada pelas restrições da pandemia mudaram muito as formas de consumo de maneira geral. Então, temos bastante oportunidades para adaptar os nossos pequenos negócios a novos formatos de contato com os clientes, oferecendo mais facilidade no ambiente digital e otimizando as oportunidades para os negócios. Hoje a gente vai receber o Leandro Alves, especialista em alimentos e bebidas e vendas online da E-Commerce Brasil, e ele vai falar um pouquinho sobre o cenário, os números e as oportunidades. Bem-vindo, Leandro! Obrigado, Dani. Então, sim, separei alguns números para a gente discutir e verificar essas tendências para onde o e-commerce, principalmente de alimentos e bebidas, está seguindo e quais são as oportunidades que isso gera para nós e para os nossos negócios, tá bom? Então, começando com o número de e-commerce global, até a gente chegar no número de e-commerce de alimentos e bebidas aqui no Brasil. Globalmente, o e-commerce ele representou, na estimativa de fechamento de 2022, ainda não temos esse número fechado, o valor de 5,54 trilhões de dólares. 5,54 trilhões de dólares no ano de 2022, com a expectativa de chegar a 2025 em 7,4 trilhões. É um crescimento médio de 23% ao ano. A gente observando esse crescimento, essas penetrações nos países, o Brasil ele não figura ainda entre os países, os top 10 países com maior penetração de e-commerce. O maior deles é a China, onde o e-commerce representa 46% de tudo que é vendido no varejo. Então o Brasil não está com uma penetração ainda no volume dos top 10. Por outro lado, que é uma grande oportunidade para nós, o Brasil é o país com maior previsão de taxa de crescimento para os próximos anos, numa média de 20,7% ao ano. Que isso a gente já tem que anotar como uma grande oportunidade. Se a gente for falar agora de Brasil, em termos de evolução do e-commerce, o que reflete o porquê dessa taxa de crescimento para os próximos anos tão alta, é porque o Brasil ele já está no momento de maior desenvolvimento do e-commerce. Então, só para a gente ter uma ideia, a partir desse slide aqui, que é um estudo do Ebit Nielsen, o e-commerce geralmente ele começa num país com produtos padronizados e de menor valor agregado, como o livro, e vai evoluindo para produtos de maior valor, com ticket médio maior e produtos menos padronizados, até chegar no nível de evolução que encontramos agora se comprar perecíveis por e-commerce. Que perecíveis é o nosso segmento de alimentos e bebidas. Então já estamos, de acordo com o estudo dessa organização, já estamos nesse momento. Então, o país já está preparado em termos de tecnologia, em termos de comportamento de consumidor para se comprar perecíveis. Tanto que foram essas categorias no ano passado que sustentou o crescimento em número de pedidos do e-commerce nacional. As 3 principais categorias que drivaram o crescimento são categorias de alta frequência e, entre elas, alimentos e bebidas. Mundialmente também não foi diferente. A gente observa que dentre os vários canais desse segmento de alimentos e bebidas, entendam, quando eu falo canais, eu estou falando de onde se é possível comprar determinado produto. Então, no caso de alimentos e bebidas, a gente compra em atacarejo, compra em supermercado, compra em loja de conveniência, compra em e-commerce. Cada um desses a gente tecnicamente chama de canal. Então, o e-commerce foi o canal de maior crescimento de alimentos e bebidas globalmente, tendo aí de 2021, referente a 2020, um crescimento de 46%. Olhando para o futuro, o e-commerce de alimentos e bebidas tem uma previsão de crescimento de 25% ao ano, chegando aí em 2030 num volume esperado de 2,1 trilhões de dólares no mundo. 2022, a expectativa aí é que tenha fechado em cerca de 354 bilhões de dólares. Então, globalmente, o e-commerce de alimentos e bebidas crescerá até 2030 a uma taxa de 25% ao ano. No Brasil, isso também não é diferente. Se a gente observar todos os canais, o e-commerce é aquele que mais cresce. De 2019
até 2022, ele aumentou sua participação em 10 pontos percentuais. Então, Dani, aqui já vai desenhando alguns contornos. Crescimento de e-commerce de alimentos e bebidas, o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento do hábito do consumidor de comprar, que tudo ali na frente gera oportunidade para todos nós. Aqui a gente fecha também com o estudo do Ebit Nielsen, mostrando que no Brasil, o ano passado, a categoria de alimentos e bebidas foi a terceira com maior número de pedidos. Então, essa maturidade do consumidor nacional, ela está aumentando, o que permite a gente explorar essas categorias que a gente vende dentro de alimentos e bebidas. E isso, quando a gente já avalia online e offline nas categorias do nosso segmento, metade delas, o crescimento já é maior no online do que no offline. Ou seja, metade das grandes categorias do segmento todo de alimentos e bebidas cresce mais, ou seja, gera mais oportunidade no mercado online do que no mercado offline. Então, estar fora do e-commerce, estar fora do digital, pode significar a gente deixar de aproveitar as avenidas de crescimento que o mercado nos está dando. Na pandemia, com todas as nossas mudanças de hábito, a gente passou, enquanto consumidor, a explorar mais canais, ou seja, mais daqueles locais disponíveis para compra. A gente tinha ali em 2006, 3 canais em média no mês que um consumidor utilizava. Utilizava o supermercado, uma loja de conveniência e uma padaria. Agora, em 2022, passamos a utilizar 9 canais diferentes. Exploramos ao longo do mês 9 diferentes possibilidades de se comprar. E o que é isso importante? Cada uma dessas possibilidades, elas representam um estímulo de compra, uma necessidade de compra, um hábito de compra diferente, ela atende uma necessidade diferente. E o online é aquele que talvez consiga atender necessidades que os outros meios físicos atendam especificamente. Então, no online conseguimos atender conveniência, conseguimos atender preço, conseguimos atender diversos canais, papéis que os canais no físico representam. E nós somos, naturalmente, hoje, nós somos 360, nós somos omnichannel. Nós gostamos, enquanto consumidor, de navegar online, pesquisar online, comprar no físico, devolver no online, ou ao contrário, comprar no online e retirar no físico. Então, o consumidor naturalmente já é assim. Se não é assim ainda, talvez na sua cidade, para o supermercado, para as mercadorias de alimentos e bebida, ele já é assim para outras mercadorias. O que talvez ainda não tenha gerado esse comportamento é a questão da disponibilidade. Talvez ele não tenha possibilidade na cidade dele de comprar online no supermercado, por exemplo, de comprar online alguma outra mercadoria. Mas a partir do momento que ele tem, naturalmente, nós somos assim. E quanto mais as gerações evoluem, mais esse comportamento vai ser permitido e mais esse comportamento vai ser utilizado. Então, Dani, com essas oportunidades que os números nos trazem, as pesquisas nos trazem, eu separei aqui 7 pontos que precisamos ficar atentos para conseguir explorar isso e gerar crescimento para os nossos negócios. A primeira delas é com relação ao time. Precisamos de ter um time qualificado. Isso não significa que precisamos contratar gente qualificada, mas que precisamos sim planejar o desenvolvimento dessas pessoas do nosso negócio, gerando qualificações para que possam exercer as atividades necessárias desse segmento online. E isso pode ser feito dentro dos vários programas que o Sebrae oferece, inclusive um específico de alimentos e bebidas, de e-commerce para alimentos e bebidas, mas o ponto é, um time qualificado, ele é importante. Aqui, a gente tem uma pesquisa de uma grande consultoria que mostra que os varejistas hoje de alimentos e bebidas, que foi o foco da pesquisa, não se sentem preparados para a digitalização.
E eles não se sentem por quê? Porque eles entendem que precisam qualificar mais as pessoas. E 55% deles, ou seja, mais da metade, eles acreditam que terão sim dificuldade de atrair e de reter os talentos necessários para esse desenvolvimento. Ou seja, para se ter uma presença digital e um negócio digital, a qualificação é importante. E hoje, os empresários, os empreendedores entendem que essa é uma grande dificuldade. E o Sebrae está aqui para auxiliar esses empreendedores nesse desenvolvimento e nessa qualificação. Um segundo ponto que é importante, principalmente quando a gente tem a exposição de produtos online, sejam no nosso site, sejam em mídias sociais, mas aqui principalmente dentro de um site próprio, de um site de e-commerce. Tenha cuidado com a apresentação desses produtos. Certifique-se que eles estejam atualizados, estejam com foto, estejam com descrição adequada, esteja com um texto de venda ou argumentação técnica, as referências nutricionais, a tabela nutricional, esteja completa e qualificada. É muito ruim, como a gente vê aqui no slide, a gente procurar um produto e ter essa imagem aqui de um produto sem foto. Pensa que no online o consumidor ele não está pegando no item, ele não está vendo. E se a gente procura ali por uma alface, por um suco de uva, por um mel, por alguma coisa, se a gente não tem foto, para o consumidor é uma experiência muito ruim. Então certifica-se, foto, tabela nutricional, descrição, ela tem que estar presente. O produto ele tem que estar disponível no site. Então, se eu tenho estoque, ele tem que estar disponível, ele tem que estar aparecendo na busca. Então, todo esse processo para se encontrar, se visualizar o produto dentro das plataformas online, ele é muito importante e precisa ser verificado diariamente, conferido diariamente e atualizado diariamente. Mudou a embalagem do produto? Tem que mudar a foto. Também é uma experiência muito ruim, traumática, você está esperando receber o produto numa embalagem e chegar a outra. Mesmo que seja o mesmo produto, mesmo que seja na mesma gramatura, no mesmo peso, mas embalagens distintas também gera uma má experiência para o nosso consumidor. Um terceiro ponto, a entrega. A entrega na compra online ela é sempre muito importante, em todos os aspectos dela. Então, a entrega em produtos que você compra com alta frequência, como é o caso do nosso segmento de alimentos e bebidas, ela se torna ainda mais importante. Por quê? Porque eu, com alta frequência, vou estar entrando em contato com esse ponto que é a entrega. Então, ofereça para o nosso cliente várias possibilidades de entrega, o tanto quanto possível. Aqui eu trouxe alguns exemplos. O primeiro deles, agendamento de horário. É importante para esse segmento a gente ter entregas mais agendadas e mais certas para o consumidor. Não estou falando aqui que eu vou entregar às 10h05 do dia X. Não, mas pelo menos o período. Por quê? Porque às vezes são mercadorias que carecem de refrigeração ou precisa de uma armazenagem especial. Então, se a gente não tiver esse agendamento de horário, de turno, de dia, isso pode dificultar também a vida do consumidor em receber esse produto. Outras opções de entrega, quando forem possíveis, entregar, por exemplo, num locker, que a gente chama, são os armários que o consumidor passa e retira. Às vezes ele não está em casa, para cidades maiores, cidades que as pessoas têm um deslocamento maior, isso pode ser um benefício também. Ou mesmo comprar e retirar num ponto físico, no supermercado, por exemplo. Então, o consumidor para o carro na vaga de estacionamento reservada para isso e a mercadoria vem até ele não precisa se deslocar lá dentro do estacionamento. Então a gente tem que procurar melhorar essa experiência de entrega. Aqui também não falei de prazo de entrega, que é importante, do custo da entrega, que é importante, porque isso são fatores importantes para todas as categorias. Eu tratei aqui, às vezes, de alguns pontos específicos das categorias de alimentos e bebidas que são relevantes. A quarta dica e oportunidade que a gente tem que aproveitar e explorar dentro do nosso segmento é investir em plataformas. Quando a gente estiver falando de montar um site próprio, plataformas específicas para o nosso segmento.
temos especificidades dentro do segmento de alimentos e bebidas que talvez outras categorias não têm. Algumas delas. Primeiro, pegando o exemplo de laranja. Quantas laranjas tem 1 quilo de laranja? Talvez seja uma pergunta difícil responder, e assim vale para todas as frutas. Então, no momento de comprar, no geral, a gente compra unidades de laranja. Eu compro meia dúzia de laranja, eu compro uma dúzia de laranja. O peso, não necessariamente eu sei. Então, a gente tem que transportar essa experiência também para o online. Apesar de a laranja ser vendida por quilo, de a pera ser vendida por quilo, de o pão francês, inclusive, ainda que padronizado ele ser vendido por quilo, nós compramos por unidade. Em termos de cabeça, nós separamos por unidade. Eu passo na banca, eu quero 10 pães, eu quero meia dúzia de laranja, eu quero 8 bananas. Então, a gente precisa transportar essa experiência também para o online. O consumidor ele precisa ter a necessidade de selecionar 8 laranjas. E o site vai converter isso para peso a partir da estimativa de peso da laranja. E aí sim, quando for efetivamente pesado, o preço vai ser fechado com aquele peso específico das 8 laranjas. Por quê? Porque é assim que fazemos no mundo físico. Não compramos laranja novamente por peso, compramos por unidade e ao final, quando passamos no caixa, ela é pesado e cobrado o peso. Um outro ponto, por exemplo, quando estamos falando de carne. Se eu vou comprar um patinho, eu posso comprar o patinho à peça, eu posso comprar ele em cubo, eu posso comprar ele em cubo menor ou em cubo maior, eu posso comprar ele moído. Então também temos várias formas de se comprar o mesmo item. Quando eu estou falando de frutas também, legumes, eu posso comprar uma maçã ou mesmo uma banana mais madura ou mais verde. Então, a depender da minha necessidade, eu faço a seleção quando eu estou na loja física. No online, eu também preciso de ter, enquanto consumidor, essa possibilidade de selecionar. Eu quero comprar patinho, mas eu quero comprar patinho moído e também quero comprar patinho e cubo. Então, meio quilo de patinho moído, meio quilo de patinho e cubo. Eu quero uma banana, mas eu quero uma banana mais verde, ou eu quero uma banana mais madura para consumo imediato. Então, a plataforma ela precisa de dar essas possibilidades. Seja mostrando diversos itens, como está o exemplo aqui acima, o patinho, a carne em diversas apresentações, seja dando a oportunidade de um campo de o consumidor escrever como ele deseja aquele item, e aí sim a gente precisa garantir que o processo de separação, o nosso processo logístico, o separador ele tenha acesso a essa informação e mais do que ele ter acesso a essa informação, que ele siga essa informação. Quinta oportunidade, Dani, que a gente precisa entender é que a gente precisa estruturar processos e sistemas também auxiliares. Quando a gente, às vezes, fala de e-commerce, a primeira coisa que se vem na cabeça e muitas das vezes o entendimento que a gente tem é que o e-commerce é a plataforma, é o site. E não é. Esse é um dos sistemas que a gente tem dentro do e-commerce e um dos processos que a gente tem. Lógico, é um processo relevante, porque é ali na plataforma e nesse processo que se realiza a compra efetivamente, se escolhe, se encontra o produto, se coloca no carrinho de compra, faz o pagamento. Porém, esse é um dos processos e um dos sistemas. A gente tem, como a gente consegue ver aqui, vários outros e que eu já citei que são tão importantes quanto. E talvez são esses outros processos que garantem que o cliente vai voltar a seu negócio para fazer uma segunda, uma terceira ou uma quarta compra. Como os processos de separação, como os processos de entrega, como os processos de armazenagem, os processos de atendimento pós-venda. Então, temos que pensar, estruturar e adaptar todos esses processos por online. A gente não faz uma separação de produtos numa compra offline, numa compra lá dentro da loja física, da mesma forma como a gente faz no online. Principalmente porque no nosso segmento, a maioria das vezes, esse processo de separação, ele é realizado pelo próprio cliente, que entra na nossa loja, escolhe o produto e leva para o caixa. Quando a gente está falando de compra online, alguém vai ter que fazer isso para ele. Então, esse alguém, o nosso separador, ele precisa de estar naquele momento com as informações que aquele cliente específico usaria para separar o produto. Como eu citei, uma banana mais verde, uma banana mais madura. Então, isso
precisa estar na mão do separador. Esse processo ele precisa estar desenhado e todos os outros dentro dessa cadeia de atendimento do pedido e, como eu falei, do pós-venda do atendimento ao cliente. E por fim, Dani, o sexto ponto que eu destaquei aqui é a presença nas redes sociais. E criar essa presença é um processo, é uma construção, não é simplesmente abrir uma conta em uma rede social, seja lá qual ela for. Então, sim, a gente tem que criar a conta nas principais redes sociais, de acordo com o nosso público. Então, as redes sociais e principais depende do público-alvo que eu quero atingir, mas é importante estar com essa presença nela, manter um diálogo com esse consumidor, com esse cliente, com os nossos seguidores, de forma estruturada e com informações relevantes para esse cliente. Então, compartilhando ofertas, compartilhando o dia a dia, compartilhando receitas, compartilhando como usar o seu produto, compartilhando como o seu produto às vezes é fabricado, é montado, ele é preparado para se chegar na mesa ou na casa do nosso consumidor. Então, esse diálogo ele tem que ser constante, ele tem que ser relevante para esse consumidor, para esse cliente, para o meu público-alvo. Porque senão eu passo a ser irrelevante e perco esse seguidor, esse cliente. Então, a presença na rede social ela é importante e os nossos seguidores vêm a partir de uma construção, a partir de um trabalho e um trabalho de conteúdo que a gente gera. Então, a gente trouxe aqui, Dani, alguns números que mostram realmente a importância do mundo online, da digitalização para o segmento nosso de alimentos e bebidas, seja aqui no Brasil, seja no mundo, que vem ganhando cada vez mais relevância e destacando aí alguns pontos que eu julgo importante que os nossos empreendedores devem observar e começar a explorar para aproveitar essas avenidas de crescimento que estão se formando. Obrigado. Legal, Leandro. A gente tem algumas perguntas aqui para complementar um pouquinho o nosso desenvolvimento. Preciso ter um site para vender mais? Dani, ótima pergunta. Toda vez que às vezes falamos em digitalização de negócio, a primeira ponto que vem na mente é preciso de um site de venda, um e-commerce. E não necessariamente é isso. O e-commerce, um site de vendas, ele é uma das formas de se digitalizar os negócios, que nem sempre ela é adequada para todos os negócios. O mais importante, Dani, Gartner, que é uma instituição de pesquisa mundial, ela mostrou que a partir de 2023 o e-commerce deixa de ser um diferencial dos negócios. Ou seja, ter o e-commerce já não diferencia o meu negócio. O que passa a diferenciar cada vez mais os negócios? Conhecer o seu cliente, conhecer o seu público-alvo. E é isso que a gente precisa de buscar. Conhecendo o nosso cliente, conhecendo o nosso público-alvo, a gente vai conseguir definir e estruturar a melhor forma de digitalizar os nossos negócios. Que pode ser, sim, montar um site de e-commerce para atender o nosso cliente, mas também que pode ser a gente estruturar um atendimento no WhatsApp de forma legal, com uma experiência proveitosa, tendo um atendimento rápido, fluido e realizando vendas também através do WhatsApp. Ou seja, a digitalização não quer dizer montar um site. Ela é muito mais complexa e ela passa necessariamente por conhecer o seu cliente para atender as necessidades e as expectativas dele. Criei uma conta na rede social, mas não tenho seguidores e nem interação. Criar uma rede social, da mesma forma que montar um site de e-commerce, não quer dizer que você vai ter muitos seguidores e não quer dizer, no segundo caso, que você vai realizar vendas. Ao criar uma conta numa rede social, a gente está dando só o primeiro passo no processo de construção de uma base de clientes. A gente precisa estruturar os nossos processos, estruturar o conteúdo. Novamente eu volto, eu preciso conhecer o meu cliente para saber o que é relevante para esse público, para que eu possa montar um plano de conteúdo, um plano de comunicação que seja relevante para ele, para que aí sim eu passe a engajar esses consumidores, esses seguidores e passo a montar e estruturar a nossa base. Então, a construção
da nossa audiência, ela é importante. E construção não é feita do dia para a noite. É um processo e que leva tempo. Então, o que vale nas redes sociais, independente de qual for? Conheça o seu cliente, monte um plano de comunicação baseado nesse conhecimento que você tem sobre o seu cliente, colocando para ele conteúdos relevantes. Já tenho um e-commerce, porém não consigo gerar vendas. Ter um e-commerce não quer dizer que você vai imediatamente começar a gerar venda dele. Da mesma forma, abrir uma loja física não quer dizer que necessariamente você vai começar a vender demais. Você precisa, pensando no mundo físico, abrir a loja num ponto relevante, fazer um trabalho de comunicação e de atração de tráfego, de atração de gente, de consumidores para o seu ponto físico. No online não muda nada. E talvez com uma questão pior é que você não tem, como num ponto físico, um ponto onde já passa muita gente na frente, por exemplo. Então você precisa de fazer um trabalho ainda maior de atração de tráfego para o seu e-commerce. E além desse tráfego, que também, assim como na mídia social, é uma construção, você precisa se tornar relevante para o Google te encontrar, você precisa se tornar relevante para os buscadores, para as mídias sociais, para links, para mandar para o seu site, todo um processo de construção. Você precisa estruturar os seus processos dentro do site. Será que os seus produtos estão bem apresentados, como a gente falou? Será que estão todos com foto, com descrição? O seu processo de compra no site está bem estruturado? Ou o cliente ali às vezes está se perdendo? O seu processo de entrega e de às vezes até agendamento de possibilidades de entrega também estão estruturados? A gente precisa então, dentro do e-commerce, estruturar todo o processo. O site é um deles, como eu falei, um dos sistemas e um dos processos. Talvez mais relevante do que o próprio site são os outros processos que vêm no pós-venda, no pós-pedido, que é o processo de separação, armazenagem, entrega, pós-venda, para que isso sim gere uma recompra no seu site. Então, o que é importante? Da mesma forma que eu falei na questão de mídia social anteriormente. Conheça seu cliente, estruture os seus processos dentro do seu site, a forma como você vai montar o produto, de acordo com as necessidades que você vai atender desse cliente e construa ao longo do tempo uma atração de tráfego relevante. E aí sim, é em conjunto com mídias sociais, com outras formas de comunicação, que você vai comunicar com seu cliente, atraindo ele para o seu e-commerce, para a partir daí você ter uma audiência dentro do seu e-commerce também relevante e que faça uma conversão interessante para você poder gerar vendas. Não é do dia para a noite, é uma construção que se tem ao longo do tempo. Muito obrigada, Leandro. Várias dicas super práticas para o pessoal já rever os seus negócios, já conseguir colocar algumas coisas na prática do dia a dia. Além de agradecer, quero informar o pessoal que a gente tem, em conjunto com a E-Commerce Brasil, o programa E-Commerce Sebrae de Alimentos e Bebidas. Nele a gente aprofunda muito mais o tema, consegue avaliar as particularidades de cada negócio, direcionando para o caminho e para o canal digital que é mais adequado. Ele é um programa que não é necessariamente para desenvolver um site próprio de vendas, então considera todos os canais disponíveis, indicando os canais mais adequados para a pretensão de cada empreendimento. Vou agradecer mais uma vez a parceria com o e-commerce, a participação do Leandro e deixar o convite para conhecer mais sobre o programa de e-commerce aqui na descrição do vídeo. Obrigada e até mais. Valeu, Dani, obrigada pela oportunidade, obrigado a todos aí que estão assistindo e nos acompanhando.